Hola chicos, ¿qué tal? Espero inmensamente de todo mi corazón que ustedes estén bien. Yo estoy bien, gracias a nuestro Dios. Estamos acá para empezar una nueva clase de español, ¿sí? Hoy empezaremos un nuevo contenido de como utilizar os verbos haver e verbo tener. Então, pessoal, olha só, vou falar um pouquinho em português com vocês, porque vai ficar muito difícil eu continuar falando, ministrando as minhas aulas em espanhol e vocês aí na casa de vocês, tá? Eu não vou saber como que isso vai estar chegando até vocês. Na sala de aula é diferente. Eu falo espanhol, vocês perguntam, professora, eu não tô entendendo, professora, o que é isso? Aí eu vou, dou uma voltinha, tá? Explico novamente, mas aqui, através do telefone, né? Através de uma videoaula, eu não vou ter esse conhecimento de até onde está indo esse espanhol nos lares de vocês. Então eu vou estar explicando em português, tá? Algumas coisas eu vou estar falando em espanhol, outras em português, mas a maioria em português para vocês assim terem um melhor entendimento, ok? Como a gente usa o verbo haver e o tener? O verbo haver em português e o verbo ter em português, a gente usa numa forma muito coloquial, principalmente o verbo haver. A gente usa muito o verbo ter no lugar do haver e isso age naturalmente, porque no português é muito comum a gente falar informalmente, a gente escrever informalmente, né? Só que quando a gente vai passar isso para o português, para o espanhol, a gente faz o quê? Automaticamente a gente, quando quer falar alguma coisa em espanhol, nós sendo brasileiros, né? A gente faz aquela frase na nossa cabeça, traduz ela automático no espanhol e já fala. Então quando a gente traduz essa frase como a gente fala em português, ela chega no espanhol totalmente errada. E no espanhol, a gente sabe que não existe muito essa maneira da gente falar de forma informal, coloquial, não. Em espanhol é certo ou errado. E quando a gente usa esse termo coloquial do nosso português no espanhol, a gente está usando de uma forma errada, ok? Então, a maioria dos meus alunos, 99,9% deles, usam o haver e o tener de forma equivocada, da mesma maneira como a gente usa no português. Se a gente for pensar um pouquinho, o verbo haver no português, a gente nem sabe conjugá-lo muito bem, não é verdade? Porque a gente não usa o verbo haver como deveríamos usar, né? A gente usa o verbo haver com sentido de posse. Quando não é o verbo haver, ele tem sentido de existir, assim como no espanhol. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês bem fácil. Quando eu vou usar o verbo haver errado, tá? Eu usando o verbo ter no lugar do haver. Quando eu digo o seguinte, do outro lado da rua tem um carro parado. Quando eu uso o verbo tem um carro parado, eu estou usando o verbo ter no sentido de posse, porque o verbo ter, ele é usado no sentido de posse, ou seja, eu só posso utilizar o verbo ter quando eu ou alguém possui alguma coisa. Agora, quando eu uso do outro lado da rua tem um carro, eu sei de quem é aquele carro, eu estou me referindo que aquele carro é meu ou de outra pessoa? Não. A frase não me responde isso. Então, de maneira nenhuma eu poderia colocar o verbo ter ali. Do outro lado da rua tem um carro. Eu deveria usar o verbo haver no sentido de existir. No outro lado da rua há um carro. É muito comum também a gente perguntar, tem uma padaria aí nessa rua? Não. A padaria não é minha. Eu não tenho uma padaria naquela rua. Eu não possuo uma padaria ali. Eu estou me referindo se ali existe uma padaria. Então, quando eu me refiro a sentido de existir, existência, eu tenho que utilizar o verbo haver. Há alguma padaria aí nesta rua? Entendeu? Então, quando eu pego esta forma errada que a gente usa no português, tem uma padaria aí, e coloco para espanhol, tiene una panadería aí, ali, allá, acá. Quando eu uso esse tiene una panadería, eu estou utilizando de forma errada, tá? Porque eu não estou me referindo que a padaria é minha. Eu estou perguntando se ali tem. Só que ali não pode ter, ali tem que existir.
existir uma padaria. Entenderam o sentido? Então, o verbo haber eu vou utilizar no sentido de existir. E o verbo tener no sentido de posse. Então, para eu utilizar algo que é meu, eu vou utilizar. Eu tenho uma caneta roja. Eu tenho pelos negros. Eu tenho gafas. Por quê? Eu quero dizer que os óculos, a caneta, o cabelo é meu. Eu possuo isso. Essas coisas me pertencem. Então eu posso utilizar o verbo tener facilmente. Agora, quando eu quero utilizar o verbo haber com sentido de existência, eu tenho 3 formas que eu vou utilizar esse verbo. A primeira forma do verbo haber, ele no português usa-se muito pouco, né? Como eu já falei para vocês. O verbo haber no sentido de existir, ele sempre será impessoal. E esse aizinho aqui que será a forma dele impessoal. Então, verbo haber no espanhol com sentido de existir, ele vai ser impessoal e invariável. O que eu quero dizer com impessoal e invariável? Eu quero dizer que ele não é conjugado nos outros tempos verbais? Não. Eu não quero dizer que ele é conjugado, porque ele é conjugado tanto no presente, no passado, quanto no futuro. A gente vai ver isso mais à frente. Eu quero dizer que ele, no sentido de existir, ele é impessoal, porque ele não vai ter pessoa, tá? Ele vai ser uma única forma, I, mas ele não é conjugado na primeira, segunda, terceira pessoa, nem do singular, nem do plural, nem no eu, tu, ele, vos outros, eles. Ele não vai ser conjugado, porque ele não tem pessoa, justamente por isso, por ele não ter sentido de posse. Porque posse, para ser posse, tem que ser de alguém. E se ele é impessoal, ele não tem pessoa, então não tem sentido dele ter algo. Entendeu? Ficou claro isso? Então aqui, hay uma casa muito bonita. O que eu quero dizer com isso? Hay no sentido de existir. Existe uma casa muito bonita. Eu não estou me referindo aqui a eu tenho uma casa muito bonita. Quando eu coloco que há uma casa muito bonita, eu estou querendo dizer que ela existe em algum lugar, mas ela não me pertence. Entendeu? Aqui, esta manhã há habido muitas pessoas. Quando eu disse para vocês que ele é invariável, o que eu quero dizer é que ele não varia para o plural. Ele só existe uma forma única no singular. Porém, ele é conjugado nos outros tempos verbais. Lembra que eu falei? Igual aqui, ó. Habido está numa forma passada. Esta manhã há habido muitas pessoas. Nesta manhã havia muitas pessoas. Então eu estou falando no quê? Passado. Então ele foi conjugado no passado. Então ele é conjugado. Ele só é impessoal e invariável. Por quê? Olha aqui, ó. Muitas personas está no plural. E habido está no singular. Então, por isso que ele é invariável, no sentido de existir. Vamos trocar essa frase, o habido por existir? Nesta manhã existe muitas pessoas. Não é existem muitas pessoas. Existe muitas pessoas. Porque é forma invariável, não vai para o plural. Então, pessoal, 90% dos casos de concordância verbal e nominal, a gente concorda o verbo com o sujeito mais próximo ou com o substantivo mais próximo, não é? Só que aqui eu não posso concordar, porque se eu concordo esse verbo com o substantivo muitas personas, eu vou estar colocando o verbo de uma forma muito errada. E é isso que a gente faz constantemente no nosso português, né? Quando a gente fala, haviam muitas pessoas naquela passeata. Haviam muitas pessoas não existe. Isso é um erro grotesco que o ser humano brasileiro comete e sai despercebido. A gente fala normalmente porque é uma forma coloquial do brasileiro utilizar, mas que o espanhol ele não aceita de forma nenhuma. Eu não posso falar houveram muitas pessoas naquela passeata, porque houveram, o verbo haver, está com sentido de existir, e o verbo haver, com sentido de existir também no português, ele é impessoal e invariável. Não tem pessoa e ele não varia para o plural. Então havia muitas pessoas naquela passeata. Foi.
Outra forma da gente conjugar o verbo haber no espanhol é quando eu quero dar sentido de conselho, uma ordem para alguma coisa. Quero dar uma ordem, um conselho, eu vou usar como? Eu vou usar o hay mais o que? Por exemplo aqui, ó. Hay que estudiar mucho. Mas aqui, vocês podem perceber, quando a gente passar essa frase para o português, ela não vai estar dando mais sentido de existência. Ali, ela vai estar dando sentido de posse. Hay que estudiar mucho. Existe que estudar muito? Não tem sentido. Existe que estudar muito. Mas sim, tenho que estudar muito. Então, o verbo haber, no sentido de dar conselho, de dar uma ordem, eu vou utilizar com essa estrutura aqui. O verbo hay, mais a conjunção que, mais o que? O verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Quando o verbo da ação, tá? A ação que for feita na frase estiver no infinitivo pessoal. O que é infinitivo pessoal? Os verbos terminados em primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. E terceira conjugação, IR. Então, quando eu tiver essa estrutura do verbo impessoal I, mais a conjunção que, mais o verbo no infinitivo, eu vou ter o verbo haber nesse sentido, de dar uma ordem, de dar um conselho. Foi? Existe uma outra forma também de nós utilizarmos o verbo haber, que são nas formas passadas do pretérito, tá? Existe um uso que não é muito comum nos países da América Latina, que é o uso do pretérito indefinido, tá? Existem duas formas da gente utilizar o pretérito indefinido. Pretérito indefinido é o quê? É aquele passado nosso mais recente. Tipo um passado que aconteceu ontem, ontem, tá? Esse é o pretérito indefinido. Então, como que a gente vai usar esse pretérito indefinido? Existem duas formas. Na Europa, na Espanha, e nos países latino-americanos. Ali, Venezuela, Argentina, Paraguai, Uruguai, tá? Existem duas formas. As duas formas estão corretas? Sim. Tá? Você vai escolher a forma como que você vai utilizar. Se você vai usar o verbo haber num período composto, como é usado na Espanha, na Europa, ou se você vai usar um verbo no período mais simples, como é utilizado nos países latino-americanos. Ah, professora, qual é certo? Os dois estão certos. Os dois estão corretos. Para mim, qual você achar mais fácil de você utilizar, para mim está ótimo, está necessário. O que eu quero, o que eu preciso, é que você fale espanhol da maneira correta. Agora, qual é mais bonita? Pra mim, falando certo é o mais bonito. Então, pra mim, não importa se você vai falar como na Espanha. Yo he comido, yo ha habido. Essa forma aqui é uma forma utilizada na Europa, na Espanha. Ou se você vai utilizar yo comi, yo hablé, que é a forma utilizada nos países latino-americanos aqui mais próximos da gente. Tá? Então as duas formas estão corretas. Aqui é uma forma utilizada no pretérito indefinido, que é um presente mais recente do nosso presente, uma coisa que aconteceu, um passado que aconteceu ontem, tá? A comido é uma forma o quê? Composta do verbo. Essa forma composta do verbo é utilizada na Argentina, na Venezuela, no Uruguai, no Paraguai? Não. Essa forma é utilizada na Europa, na Espanha. A forma utilizada aqui, ó. A forma utilizada aqui nos países latino-americanos é essa, tá? De yo hablé, yo comi, tá? Yo hablé, yo comi, yo salté. Essa é a forma utilizada aqui, porém as duas estão corretas. E existe também uma forma que é bem interessante do verbo no pluscuamperfeito. O pluscuamperfeito é um verbo no passado mais distante do que esse do pretérito indefinido. Tá? O que eu vou usar nesse pretérito pluscuamperfeito? É um passado como se tivesse acontecido, por exemplo, ano passado, há 3 meses atrás. É um passado que não está tão recente do nosso presente. Então, como que eu vou usar isso? Quando eu digo yo he hablado, yo é igual o yo hablé.
Quando eu digo o uso do plus com perfeito, que é utilizado no nosso português como o quê? O pretérito mais que perfeito, né? Yo había hablado. Nós usaremos na forma informal. No português, eu tinha falado. Beleza? Agora, essa forma aqui composta é muito fácil, porque é só você utilizar o verbo haber, que é o a, no presente do indicativo. Então, como fica esse verbo haber? Yo, tu, as, el, a. Nosotros, hemos, vosotros, habéis e eles han. E utilizar o outro verbo aonde? No particípio, que é yo he hablado, tu has hablado, que é aqui. Aqui no caso é outro tempo verbal, né? Não é mais o indefinido. Él ha hablado, nosotros hemos hablado, vosotros habéis hablado e eles han hablado. Sim, pessoal. Então, o que eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês. O verbo haver, o haber, eu vou usar com sentido de existir. E o verbo tener, eu vou usar com sentido de posse. Quando vocês tiverem alguma dúvida, quando vocês forem falar o espanhol, se eu vou usar o haber ou tener, né, que a gente fala muito, tiene um coche em outro lado de la calle, igual eu expliquei pra vocês no iníciozinho do vídeo, é só você perguntar para a frase de quem é o objeto em si. Então, tiene um coche do outro lado de la calle. De quem é el coche? Porque para usar o verbo tener, tem que ser posse. Para ser posse, tem que ter alguém para ser o dono, correto? Do objeto. Então, de quem é el coche? A frase responde quem é o coche? Não. De quem é o carro que está do outro lado da rua? A gente não sabe. Então, ali a gente sabe que está usando o verbo tener errado, que no lugar do verbo tener era para usar o verbo haber. Em outro lado de la calle, hay um coche. Se espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido claro, ok? Estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Vou passar alguns exercícios na plataforma, vocês façam, que o próximo vídeo será de correção dos exercícios, ok? Beijinhos, bye bye, espero ter ajudado a todos. Tchau, tchau, galerinha, até a próxima!